Olá! Esse tempo bastante difícil que nós estamos passando, todos nós enquanto sociedade, em todos os âmbitos, em todo o planeta, ele nos traz à reflexão dois grandes pensadores, Thomas Hobbes e Jean-Jacques Rousseau. Para Hobbes, nós somos essencialmente maus, egoístas, conflitivos, e demandaríamos um Estado forte para conter ou, enfim, lidar com os nossos conflitos, já que somos predadores territorialistas. Para Jean-Jacques Rousseau, nós somos essencialmente bons. Nascemos bons, temos vocação ao bem e somos pervertidos pela vida em sociedade, enfim, pela estrutura, pela forma como o mundo vai se construindo. Esse tempo que estamos vivenciando, como eu disse, ele nos apresenta essas duas propostas, parece que bem realizadas. Se de um lado nós temos espíritos desprendidos, que estão na frente de batalha, na área da saúde, na área da assistência social, na área do atendimento emocional, psicossocial, se nós temos voluntários rodando as ruas, distribuindo o que for possível, seja de bens, de alimentos, de serviços, seja de conforto, por um modo ou de outro, se nós temos essa expressão da bondade humana, nós temos, por outro ângulo, aqueles que aproveitam essa condição desesperadora, essa situação de descalabro, de falta de chão para a maioria das pessoas, de perplexidade, eles aproveitam essa situação para explorarem, para tirarem o caldinho do fundo da panela dos deserdados. São maus, demandam ainda muitas existências para se tornarem conscientes de que somos seres vinculados, de que estamos vinculados. E traduzem um comportamento que o mundo já não suporta mais. E por isso mesmo essa pandemia vem para ver se nós reordenamos esse modelo. E eu vou dar um exemplo para vocês de como às vezes esse grupamento atua, objetivando se apropriar das situações difíceis para obterem resultados pessoais muito mesquinhos, egoístas. Só um exemplo. Olhem só. Tramita no Senado uma PEC, a PEC 10/2020. Deixa eu abrir aqui, porque eu quero pegar direto na fonte. A PEC 10/2020, ela é chamada de PEC do orçamento de guerra. É uma falácia. Na verdade, cada vez que alguém quer fazer uma maldade, principalmente vinda das estruturas organizacionais, institucionais, governos e tudo mais. Cada vez que alguém quer fazer uma maldade, vocês já perceberam que eles criam eufemismos linguísticos, né? Dão um nome de algo extremamente necessário. Olha o nome que deram para essa PEC, PEC do orçamento de guerra. Nós precisamos fazer alguma coisa, nós estamos em guerra e precisamos atuar com agilidade. Quem é contra isso? Quem vai ser contra isso? Foi a mesma coisa a PEC do teto de gastos, lembram? PEC do teto de gastos. Ora essa, soa bem, teto de gastos, tem que ter um limite para gastar. Como se o Estado fosse agente de gastos. É uma percepção distorcida, maldosa do funcionamento do Estado. O presidente da França, agora recentemente, declarou que essa pandemia que está dizimando economias e desestruturando sociedades, ela mostrou, provou que o estado de bem-estar social não é um gasto, é um valor. Um valor.
E nós, enquanto sociedade brasileira, até por termos um tecido social extremamente fragilizado, descompassado, não temos ideia do significado disso, de o bem-estar social ser um valor. Aqui há um egoísmo acendrado. Não existe país no mundo onde a desigualdade social desfile em todos os espaços, em todos os ambientes, com todas as cores. Em nenhum lugar há tanta desigualdade como aqui. Nós temos a maior desigualdade em questões de etnia, nós temos a maior desigualdade econômica, nós temos a maior desigualdade social, nós temos a maior desigualdade de acesso a oportunidades, enfim, é literalmente um desfile de desigualdades. Um país desse não consegue compreender o significado de o bem-estar social ser um valor, como relatou o presidente da França agora. E ainda assim, aquilo que foi construído ao longo do tempo, o pouco que foi construído ao longo do tempo no nosso país, é que está salvando a nossa sociedade. Se você observar, o que está salvando a nossa sociedade são as estruturas públicas. É o SUS, é o CadÚnico, é a rede de assistência psicossocial, é a rede de assistência econômica, é o sistema de previdência. É isso que ainda está mantendo minimamente a estrutura do nosso país. Pois esses achacadores criaram um nome bonito, né? PEC do teto dos gastos, para dizer que não se poderia gastar em educação, em saúde. Deixaram de fora o quê? Deixaram de fora pagamento de juro, pagamento de banco, pagamento de dividendos. Isso eles deixaram de fora. Isso é sagrado para eles. A vida? Não. Essa tem de monte. 200 milhões? Para quê? Poderíamos ser 50, não é verdade? Então, de novo, usar um eufemismo linguístico, PEC do orçamento de guerra. E eu vou ler para vocês. Me permitam aí a longeva fala. Eles criaram a PEC do orçamento de guerra com que argumento? O argumento básico seria disponibilizar ao governo uma separação dos gastos com a Covid, ou seja, tudo que a gente está gastando com a Covid, separa do orçamento para não interferir nem pesar no orçamento. Já começa por aí uma desonestidade, já que quando foi decretada a calamidade pública pelo Congresso em março, ela já autoriza o descumprimento orçamentário para atender às emergências da Covid. Então, na verdade, essa PEC é um projeto de emenda à Constituição. Essa PEC ela tem outro objetivo, e é esse objetivo maldoso, criminoso, embutido como um jabuti aqui, que a gente vai tratar superficialmente, apesar de economia não ser a minha área, não entendo nada de economia. Mas a gente pode pesquisar, não é verdade? Construir rede de relações, daí a importância de você ter rede de relações, você se relacionar com pessoas, relacionamentos saudáveis, relacionamentos que desenvolvam um elemento saudável. Pois bem, diz ela lá no parágrafo 9º do artigo 1º, a PEC. O Banco Central do Brasil, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional de que trata o caput deste artigo, e com vigência e efeitos ao período de duração, olha só a maliciosidade, a maldadezinha, e com vigência e efeitos restritos ao período de sua duração. Qual o período de sua duração? O período de calamidade pública. Pois bem, aqui dá a entender que está restrito, portanto, ao período, por exemplo, de isolamento, que pode acabar, em parte já acabou e pode acabar semana que vem. Mas não, porque quando o Congresso Nacional decretou o estado de calamidade pública, ele o decretou para o exercício de 2020, o exercício orçamentário de 2020, portanto, até 31 de dezembro de 2020. Portanto, aqui dá uma ideia, mas propõe uma outra ação, que é poder autorizar o Banco Central a fazer essa malandragem durante o ano todo. Aí ele diz, fica autorizado a comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, até aí o Banco Central já podia mesmo atuar na área do Tesouro, de emissão de títulos, e aí vem o jabuti. E nos mercados secundários, local e internacional, e direitos creditórios e títulos privados de crédito em mercados secundários no âmbito do mercado financeiro de capitais e de pagamentos. Como eu disse, eu não entendo nada de economia.
não, não fiz nenhum cursinho do Bardal para economia. Mas, como eu disse também, hoje nós temos acesso à informação, nada que um pouco de tempo, um pouco de pesquisa e conversa com pessoas da área que constrói a nossa rede de relações possam nos esclarecer mais ou menos o significado disso. Basicamente, as compras de direitos creditórios e títulos privados, isso falado pomposamente, de crédito em mercados secundários. Mercado secundário, sintetizando aqui para nós, é um balcãozão, sabe? Onde eles operam a compra e venda de títulos que já não dizem mais respeito àquilo que foi colocado no mercado por uma empresa ou pelo próprio Tesouro Nacional. Então é negociação entre investidores, né? Investidores. Os pequenos investidores são que nem nós, eles vão perder o que tiver que perder. Aqui está salvando grandes investidores. Aí ele diz o seguinte, que esses títulos poderão ser comprados pelo Banco Central. O Banco Central, que vai usar dinheiro do Tesouro, Tesouro Nacional. Ora, eles não fizeram todas as reformas alegando que não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro para nada? Reforma trabalhista, espancaram, extinguiram, exterminaram direitos consagrados, sagrados e consagrados, sob que argumento? Não tem dinheiro, precisamos reduzir gastos, precisamos gerar emprego. Eles fizeram a reforma da Previdência. O que uma velhinha vai ter o direito de ganhar a pensão que o velhinho dela ganhava? Se ele morrer, ela fica com 60%. Qual é o problema? Ou seja, parece que para o pobre, tudo é contabilizado aos centavos, sabe? Tudo é tirado, tudo é regulado, tudo é cheio de exigências, cheio de documentos a preencher, cheio de... Vai ver agora com 600 pila. Cheio de coisa. Enquanto isso, aqui está liberando geral. Mercado secundário é uma espécie de balcãozão onde se faz negócio à meia-noite. Os títulos que eles chamam de títulos privados, títulos secundários, derivativos, essas coisas, foi aquilo que gerou a quebra de 2008. São títulos chamados títulos podres. Simplificando, é um título que o cara comprou, não está valendo mais nada por causa dessas crises todas, crise da bolsa e tudo mais, não está valendo mais nada, está valendo 5 pila, e aí ele vai lá e o Banco Central está autorizado a comprar dele. Que horas? Meia-noite, aonde? Num balcão. A que preço? 100, 150, 200 reais o título de 5 pila. Como é que a gente vai ter controle disso? Ele diz aqui, olha só o controle que nós vamos ter. Ele diz o seguinte, que na hipótese do parágrafo 9º deste artigo, o montante total de cada operação de compra de direitos creditórios e títulos privados de crédito pelo Banco Central do Brasil, 1, isso está no parágrafo 10, inciso 1, deverá ser autorizado pelo Ministério da Economia. Quem vai autorizar esse negócio é o Ministério da Economia. Quem é o nosso ministro da Economia? O senhor Paulo Guedes. Vamos ver aqui, coisa de Wikipédia, né? Quem é o senhor Paulo Roberto Nunes Guedes? O senhor Paulo Roberto Nunes Guedes é formado pela Universidade de Chicago, portanto, uma universidade com conceito liberal. Até aí nem vou entrar no mérito, não vou discutir isso, quem está certo ou quem está errado, os liberais ou os socialistas. Mas vou trazer a questão fática, factual. O senhor Paulo Guedes, ele é um dos fundadores do Banco Pactual. O que é esse banco? É um banco de investimento. Não é esse banco aí comercial que tem aí, que você vai lá ao banco. Não, é banco de investimento. Atende investidores. Investidores que não querem correr risco nenhum. Esse cidadão, que estava até ontem como dono de um banco, hoje é ministro da Economia. Esse cidadão, conforme prescreve o inciso 1 do parágrafo 10º, é que vai ser o responsável por autorizar o negócio. Esse cidadão, você acha que ele senta à mesa com você? O inciso 2 diz que requererá aporte de capital de pelo menos 25% do montante do Tesouro Nacional. Ou seja, o Banco Central vai negociar, mas ao menos 25% do recurso ele vai tirar da onde? Da conta do Tesouro. Que conta? Conta única. Conta única que tem hoje 1,3 trilhão lá, esquecido, guardado. Para salvar quem? Você?
A economia? O setor produtivo? Não. É isso que a PEC propõe. Que esse recurso vá sendo drenado para salvar sempre os mesmos personagens, os mesmos modelos. E aí vem outra comédia. O presidente do Banco Central prestará contas ao Congresso Nacional a cada 45 dias do conjunto das operações realizadas na hipótese do parágrafo 9º. Então, quem vai prestar contas ao Congresso, né, o Congresso que vai aprovar isso aqui, quem vai prestar contas ao Congresso? O presidente do Banco Central. Vamos de novo na Wikipédia? Vamos de novo no Google? Vamos ver aqui quem é o presidente do Banco Central. O presidente do Banco Central é o senhor Roberto Campos Neto. Esse nome me diz muito, para mim e para um pessoal mais ou menos da minha idade, diz muito, porque eu lembro bem do senhor Roberto Campos. Ele é Roberto Campos Neto. Então, como o nome sugere, ele é neto do Roberto de Oliveira Campos, né? O nosso amigo aqui, o Roberto Campos Neto, que hoje é presidente do Banco Central, ele trabalhou entre 96 e 99 no Banco Bozano Simonsen. E adivinha em que cargo? Operador de derivativo. Ele trabalhava com isso. Ele negociava isso. Ele era um dos caras que estava no balcão fazendo negócio sobre isso. Operador da dívida externa do banco e de área de bolsa de valores. Também executivo da área de renda fixa. E trabalhou na área de fixa como chefe de área de renda fixa internacional do Banco Santander. Então, o cidadão que é responsável por autorizar o negócio era o dono de um banco de investimento. O cidadão que é responsável por fazer o relatório sobre a lisura do negócio, que vai instrumentalizar a fiscalização do negócio, era o tesoureiro do sistema financeiro. Isso eles vão aprovar. Segunda-feira. Essa PEC está em regime de urgência. Era para ser aprovada já semana passada, porque tem esse outro detalhe. Tudo que beneficia o mercado, ou que alija direitos, tudo isso é sempre votado em regime de urgência urgentíssima. Tudo passa, tudo precisa ser para ontem, tudo é aprovado rápido. Os 600 pila para cair na conta ainda não caiu. O projeto que era de urgência urgentíssima só foi aprovado, virou lei 13.982, se não me falha a memória, agora, dia 2, 3, 4 de abril. E ainda assim tem que ser regulamentado. Ou seja, só vai cair na conta do miserável, do faminto, daqui 10 dias, 15 dias. Essa é outra, parece que outra característica do nosso sistema. Ele sempre opera nessa modalidade. E qual a justificativa para fazer isso? Vamos à justificativa. Segundo consta no site do Senado, a justificativa é estimular a economia através do aquecimento do mercado de ações, porque esse mercado secundário, segundo eles, é o que faz com que o dinheiro gire. Eu compro, daí eu vendo para você, você compra de mim e tal. Ninguém nunca vê esse dinheiro. Mas, segundo eles, o dinheiro gira, né? Esses malandros, esse é o argumento que eles dizem, que o dinheiro vai girar se nós dermos o nosso dinheiro, todo ele sagrado, 1,3 bi que está na conta única do Tesouro, dermos mais valores que, segundo as previsões, vai gerar em torno de 600 bi. Eu vou repetir. Segundo as previsões, vai gerar em torno de 600 bi essas negociações feitas na calada da noite, autorizadas pelo nosso Congresso, através de uma emenda à Constituição feita num período de calamidade pública em que os senadores e os deputados estão em casa, o que é gravíssimo. Nós vamos alterar a nossa Constituição com cada senador, cada deputado em casa, sem estarem no parlamento, onde você tem um processo de convencimento e tem um processo de pressão, onde você tem uma situação natural. Quer dizer, processo de pressão já não serve muito. Imagina cada um na sua casa, eu aqui na minha casa fazendo o meu processo de pressão, né? Ou sofrendo o meu processo de pressão. Vocês imaginem como as coisas vão se desenrolar. Telefonemas, ou pressão individual, que é muito mais difícil de resistir, ou outras coisas que a gente não sabe como funcionam. Enquanto isso é feito assim, a forceps, todo
toda proposta de lei que objetive estruturar mais a sociedade, que objetive distribuição equitativa de riquezas, que objetive justiça social, que objetive viabilizar o direito a alimento. Gente, é de morrer, é de chorar em todos os idiomas. Nós estarmos na segunda década do século XXI, num país que é hoje a nona economia, graças a esses horrores que foram praticados nos últimos 4 anos, porque nós éramos a sétima caminhando para a sexta economia, estávamos passando justamente a Itália, e nós hoje somos a nona e vamos para a décima primeira economia. Então, é um descalabro que nós estejamos discutindo as pessoas terem acesso à comida. Quer dizer, legislações que viabilizem renda mínima estão aí desde 2004. Tem uma lei de 2004 que viabiliza a renda mínima e ela não foi regulamentada. A pessoa ter direito a casa, ter uma casa decente, sabe, ter livro, ter direito à música, ter direito a alimentar o espírito com alimento material, com alimento emocional, com alimento espiritual. Isso é básico. Só depois disso é que você vai discutir outras coisas. Uma sociedade que não se dá conta disso, ela está fadada não ao fracasso, mas ela está fadada a morrer sem ar. Volta a justificativa lá do nosso amigo. Era estimular a economia através do aquecimento do mercado de ações. Por que ao invés de fazer isso, meter 600 bi nas burras, nos cofres, nos bolsos de quem já tem praticamente tudo, porque acho que 5 ou 6 trilionários, bilionários brasileiros têm o equivalente a 100 milhões de brasileiros. Por que ao invés disso, eles não injetam esse dinheiro no CadÚnico? Deixa eu ver aqui, eu fui pesquisar quanto tem de famílias inscritas no CadÚnico. É em torno de 29 milhões de famílias cadastradas. Pasmem que agora, anteontem, para vocês terem uma ideia do que vai acontecer, anteontem a Caixa informou que tiveram 23 milhões de pedidos de inscrição. São pessoas que trabalham de dia para comer de noite. São entregadores, diaristas, pequenos microempresários individuais, pintores. Essas pessoas estão obrigadas a ficar em casa sem nada, sem renda, e eles demoraram uma eternidade para liberar 600 reais. 600 reais, deixa claro isso, tá? Que esse governo queria que fosse 200 reais. Para os bancos, 600 bi. Para quem está em estado de necessidade, 200. Essa era a proposta vergonhosa desses desonestos. A proposta foi negociada para chegar a 600 reais. Porque pela lei, eu tenho que achar aqui onde é que eu botei a lei, que é de 2004. Mas enfim, pela lei editada em 2004, nós deveríamos ter a renda mínima, que é aquela que está prevista no artigo 7º da Constituição. É o mínimo para você ter casa, comida, enfim, até lazer. E eles acham que isso não pode, tá? Não pode ter lazer, onde já se viu lazer. Você tem que gastar o tempo trabalhando para nós. Aí eu fui levantar 28 milhões. Se você pega esse dinheiro e ao invés de dar para os bancos, aliás, nós não só não devemos dar dinheiro para os bancos, nós devemos tirar dinheiro dos bancos. Nós teríamos 29 milhões de famílias irrigadas com dinheiro na raiz, na veia da economia. Por que botar dinheiro em quem está no CadÚnico, quem está em estado de desespero, é botar dinheiro na veia da economia? Porque esse pessoal gasta num raio de caminhada. Esse pessoal que eles recebem esse recurso, eles vão botar o dinheiro na padaria, eles vão botar o dinheiro no açougue, na revenda de gás, na loja de material de construção, na manicure. É ali, no raio de caminhada deles, é ali que o dinheiro vai. E dali o dinheiro sobe para toda a árvore.
e vai alimentando. Aquele pequeno comerciante vai lá, vai comprar alguma coisa, o cara do açougue vai numa loja, vai numa rede de supermercados, e assim vai. E o dinheiro vai subindo, e vai irrigando, e vai alimentando a árvore. Isso é genialidade? É ser gênio? Não, isso já se sabe desde sempre. Mas aqui, a gente tem uma vedação que é arraigada, está em nós, parece que faz mal, a pessoa prefere morrer do que dividir o excedente. Não é nem o necessário, é o excedente. Se você bota esse dinheiro nesse povo, então vamos fazer uma conta de padaria. Se você botar R$ 1.000, um salário mínimo, que não é nada, mas vamos botar R$ 1.000, pelo menos você garante a alimentação, a energia, a água, essa coisa toda. Se você botar R$ 1.000 para essas pessoas, você vai ter para 28 milhões de famílias, o que dá quase 100 milhões de brasileiros. Olhem só também outra informação, tá? 28 milhões de famílias estão no Cade Único, então 100 milhões de brasileiros estão no Cade Único, metade da nossa população. Mas vamos lá, se você botar R$ 1.000 para 28 milhões de pessoas, você tem 28 bilhões de reais, certo? Por mês. O que vai dar em torno de 28 com 28, 54, com 280, 334 bilhões de reais por ano. Para você garantir renda mínima para 28 milhões de famílias, 100 milhões de brasileiros, você gastaria, né, na visão deles, mas na visão de Keynes, o Estado nunca gasta, porque todo o recurso do Estado reverte em desenvolvimento, em progresso e, consequentemente, em valor. Você gastaria 334 bilhões. Você acha muito? Por ano. Para garantir renda mínima para 28 milhões de famílias, não é de pessoas. Você gastaria 334 bi por ano, certo? Vamos dobrar isso? Vamos dar R$ 2.000, vamos botar R$ 2.000 na veia da economia? Você que é dono de loja aqui, você que tem uma rede de loja, você que, né, tem um carro de 200 mil, você que acha que está em outro patamar, que você não é pobre, você é pobre. Você só não entende o sentido das coisas. Você é pobre. Você que acha que está em outro patamar. Você que não percebe que você é beneficiado por esse povo de 100 milhões, não pelo povo lá de cima. Então, mas vamos lá. Vamos dobrar, porque daí você injeta o dobro na economia. Vai dar 668 bi durante um ano para 28 milhões de famílias, repassando R$ 2.000. Dá 668 bi por ano para quase 100 milhões de brasileiros para injetar na economia. Eles vão dar para as instituições, certo? Ainda assim, você acha muito? Eu acho nada. Sabe por quê? Olha só. As previsões orçamentárias que estavam, né, agora vai mudar tudo, né, com esse derretimento orçamentário no mundo inteiro. Mas o executado, nós repassamos de juros da dívida 382 bi, 5,2% do PIB da época. Acho que esse se não me falha a memória, é executado em 2018. Não sei se é 2018 ou 2019. 382 bi, só de juro. Pagam para eles. Então aqui já morria os 300 bi ali da galera que faz a economia girar, que não é esses aqui, juro. Nós desoneramos, uma palavra bonita, né? Desoneramos são impostos renunciados para as empresas, grandes empresas. Elas têm impostos renunciados, sob pretexto de manter emprego, que não é verdade. Elas pegam esse recurso e fazem aplicação no mercado. E depois mandam pastar os empregados sob pretexto de que tem que melhorar tecnologicamente o seu parque industrial. Então, mas elas ganham desoneração de tributos, coisa que eu não ganho e você não ganha. 306 bi. Então só aqui já deu 680, 688 bi. Só essas duas coisas. Desoneração, quer dizer, além de eles não pagarem, ou seja, de não entrar nos cofres, eles ainda fortalecem o sistema de capitalização, de investimento. Investimento não, né? De aplicação. Especulação financeira, essa é a palavra certa. E 1,2 tri
é o total de amortização, de dívida, pagamento de juros, 1,2 trilhão. Tá feio o negócio, né? Então, meu amigo, minha amiga, quem tem razão? Thomas Hobbes ou Jean-Jacques Rousseau? Por crença pessoal, eu vou botar fé no Rousseau. Eu acho que Thomas Hobbes fez uma leitura materialista, ou seja, de um recorte da existência, e Jean-Jacques Rousseau parece que interpreta a nossa vocação espiritual. Então, enfim, eu fico com Jean-Jacques Rousseau, mas eu confirmo pelos fatos que Thomas Hobbes fez um descritivo do comportamento humano. Agora, para fechar a nossa fala, o que essa pandemia indica? Essa pandemia indica que nós chegamos no nosso momento de ruptura. E não é por acaso que ela tem um forte teor simbólico, porque a forma como ela mata é profundamente simbólica. Ela mata as pessoas por falta de ar. Eu, quando era pequeno, eu tive asma. Graças a Deus faz décadas que eu não tenho mais asma. Mas quem teve asma, enfim, ou quem por qualquer razão passou por essa experiência, sabe? Você puxar o ar e não vir nada é desesperador. É uma forma horrível de você desencarnar, de você morrer. Você puxar o ar e não vir, porque nem o direito sagrado ao último suspiro você tem. E é assim que a Covid mata. Ela mata tirando o ar. E onde está o simbolismo disso? O simbolismo disso está no fato de que a palavra respiração, ar, ela vem do grego antigo pneuma. E a palavra pneuma deu origem também à palavra espírito, alma, ânima, no latim. Então, respiração, ar, espírito, alma, é tudo derivada da mesma condição, o ato de respirar. Quando nós matamos os nossos pais, filhos e irmãos, enfim, o nosso tecido social passou de 100 mil mortos agora. Quando nós matamos sem ar, isso simbolicamente significa que nós abandonamos a nossa condição humana. Portanto, a Covid, enfim, a pandemia, tudo, todo o globo. A pandemia, ela está nos obrigando a fazer não apenas uma reflexão, mas uma escolha. E uma escolha que eu entendo muito bonita, muito positiva, que deve ser bem aproveitada, até para que nós honremos todos aqueles que estão sofrendo e perecendo em razão disso. Que é a escolha pela nossa humanidade, que é a escolha pelo direito de respirarmos, o direito ao básico. E para isso nós precisamos resgatar a nossa humanidade, a proposta do que nós temos de melhor, para que esse mundo se torne efetivamente um mundo de todos. Um abraço, felicidades e vão lá no site do Senado fazer comentário, votem contra essa PEC, que eles deem o dinheiro aos efetivamente necessitados, pelo menos dessa vez. E aí a gente começa a fazer um mundo melhor, não retoricamente. Um abraço, felicidades.